Caríssimos e caríssimas, obrigado pela sua audiência, pela sua presença, pela sua paciência. Eu sou o Daniel Nonato e já peço a você que deixe o seu like aí, você que está no YouTube, deixe o seu comentário e, se possível, se inscreva no canal, é claro, né? Sua inscrição é muito importante. Lembrando que a gente estamos aí vivendo essa epopeia de saber quem é culpado nos escândalos do Banco Master. Eu estava lendo alguns artigos, lendo alguns documentos, e eu escutei lá algo interessante. Com todo respeito a todos, né? O Vocaro, Daniel Vocaro, o Xará, ele doou para a campanha do Bolsonaro, e chamou o Bolsonaro de burro, de acordo com a frase de alguns bolsonaristas, né? Também doou para a campanha do Tarcísio, e não doou nada para a esquerda. É estranho isso, quando você pega politicamente, né, isso tudo e se pergunta: quem somos nós na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão aí? E você vê claramente que existe um grupo de pessoas que falam tanto em moralismo. Aí você vai ver que na CPMI, a própria Damares, aquela da Goiabeira mesmo, ela diz que tem igreja envolvida no escândalo do INSS, igreja evangélica, fique bem claro isso. E ainda tem a questão ainda da gente parar para pensar, com todo respeito a todos que pensam diferente, que igreja é essa? Primeiro, é a igreja do senhor Nicolas Ferreira. E é uma igreja que tem um banco. É isso mesmo, a igreja tem um banco propriedade dessa igreja, e o pessoal acha isso bonito. Hoje, com a internet, com a famoso banco digital, né, é fácil ter um banco. Você mesmo, se quiser ter um banco, tem aí umas normas que você conseguir cumprir. Então, essa igreja tem um banco. E um dos fatores interessantes que a crise do INSS não começou no governo Bolsonaro. Desculpe eu querer jogar essa verdade. Começa no governo Temer e passa os 4 anos do governo Bolsonaro acontecendo e ninguém faz nada. Agora, por que ninguém faz nada? E aí alguém vai dizer: não, mas ele estava lutando contra a coisa errada. Não. Na verdade, quando o Moro é avisado, quando o Onyx é avisado e outros mais são avisados, eles fingem que não escutaram. Aí agora porque querem tipificar o governo atual, também não sou fã dele 100%, mas culpado pelo roubo do INSS. Então a gente, quando fala disso, é algo que nós não podemos nunca negar que ocorreu e que ocorre. A omissão dos poderes públicos. Recentemente, na minha cidade aqui, em Japeri, volta meu Japeri de novo, né? Você que está em outro lugar no nosso querido país deve ficar indignado. Japeri de novo, meu Japeri. A prefeitura fechou uma via e aí foi ver que a prefeitura não tinha autonomia para fechar a via. Tinha um laudo técnico, mas o laudo técnico orientava e não determinava. Quem pode determinar alguma coisa é a justiça. E aí, né, por ser uma estrada estadual, a prefeita reabriu a estrada e agora, aparentemente, né, vai ter obra lá. Mas é coisa do Estado, cada um no seu quadrado. Então, muitas das vezes, os escândalos, e eu falo isso publicamente, e as confusões ocorrem devido a essa falta de, às vezes, diálogo entre os poderes. E você vai vendo aí, o INSS é um caso, onde você vê claramente que a maioria dos envolvidos que receberam dinheiro estão na direita. E olhando para o evangelho de hoje, eu não falei nem da guerra, né, gente? O evangelho de hoje, Lucas capítulo 18, versículos 9 ao 14, traz para a gente 2 homens. E eu me pergunto, quando eu leio essa passagem, qual dos 2 eu sou?
Com todo respeito aí a quem pensa diferente, eu já fui esse homem aí, não sei você, e às vezes nós somos esse homem aí que fica dizendo que é muito santo. A santidade não é currículo para apresentar para Deus. A santidade não é para você dizer, ah, Deus, olha, eu sou muito santo. Deus sabe a sua real intenção. Padre Alcides já dizia, Padre Alcides, aqui de Diego Pedreira, em Japeri, ele dizia, Deus sabe quando você faz jogo de interesse. Deus conhece bem, aí voltamos ao evangelho de ontem, lá em Marcos 12, quando o homem pergunta a Jesus qual é o maior mandamento, e Jesus fala que é amar a Deus de toda a tua força, com todo o teu coração, com toda a tua alma. E hoje, Jesus traz essa parábola dos dois homens no templo, e pergunta qual o segundo mandamento, maior mandamento, e Jesus fala que é amar ao próximo como a si mesmo. E Jesus ele vai além, lá na última ceia, ele fala, amai-vos aos outros, assim como eu vos amo. Tem pessoas que não se amam, a baixa estima. Por isso, e com todo respeito, o evangelho de hoje, ele traz para nós, eu falo nós, eu e você, nossa fraqueza humana, traz para nós uma leitura, e nós aprendemos durante a semana da quaresma, que se passa, a forma de orar. Jesus, no início da quaresma, ele fala, quando for orar, tranque-se no teu quarto e fale com teu pai, que está oculto. Eu lembro até hoje da novela Tita do Agreste, inclusive está repassando em um dos streamings da TV Globo, Globo para nós depois, onde tinha a Perpétua. A Perpétua, a irmã da Tieta, né, que vivia fazendo confissões, e aí tem a cena, né, dela confessando o pecado dos outros. E o padre fala, minha filha, você tem que confessar os seus pecados. E ela responde, não, senhor, eu não tenho um pecado, padre, eu não tenho um pecado. Talvez eu e você, talvez nós, talvez pensemos que não temos pecado. Quando eu vejo um evangélico, um protestante, aqueles que acreditam em outras igrejas, que frequentam a sua fé em outra igreja, que participa de outros templos, e fala que Deus deles é o Deus dono da prata e do ouro, ele não pode ser miserável. Ou quando fala, eu já estou salvo porque eu tenho certeza que Jesus já me salvou. Apresenta, às vezes, uma soberba além da realidade. Porque ninguém está salvo. Desculpem eu frustrar você. Estamos todos em processo de conversão para a nossa salvação. E mesmo assim, a nossa salvação ela não ocorre segundo a nossa própria vontade. Ela é uma salvação que ocorre de acordo com a graça e a misericórdia de Deus. Então, os dois homens que estão no templo, eu gostaria que você me dissesse qual dos dois você é, e aí você vê o homem mais alto, né, o homem em pé, falando que ele não é como o outro. Também o outro fala, Senhor, perdoa, sou miserável, sou pecador. E você vê duas orações interessantes, uma de súplica, de arrependimento, e outra de soberba, e começa a oração de obrigado, Deus, como se fosse uma ação de graças. Mas a ação de graça ela também tem que envolver, e desculpa, eu vou encerrando por aqui, a oração tem que envolver 3 petições, que o Pai Nosso também nos traz isso. Primeiro, reconhecer a grandeza de Deus, que Ele é um Deus comum, é um Pai de todos. Segundo, é reconhecer que somos falhos, somos pecadores. E terceiro, agradecer. E a quarto item, se preciso for, pedir. Mas nós, às vezes, só gostamos de pedir. Bom, eu paro por aqui, peço a Deus que nos abençoe, nos ajude a continuar caminhando, para que possamos ser fiéis ao seu amor. Eu sou Daniel Nonato, obrigado a você pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua ajuda em continuar produzindo. Desde que o mundo começou a narrar histórias de quem se levanta pra lutar. Aquiles e Ulisses enfrentaram o caos, mas você respira fundo, encara seus traços